Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês a respeito de uma citação. Eu não sei honestamente quem foi que fez essa citação, mas ela é muito verdadeira. Ela diz o seguinte: não fale de Jesus para as pessoas. Isso muita gente está fazendo. Haja como isso. Isso poucos têm feito. E é muito verdadeiro, né? Todos nós temos religião e todas as religiões promanam dos ensinamentos de Jesus. Mas só que as pessoas, nós, ficamos falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Mas na prática nós não agimos segundo os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus disse, ama a teu próximo como a ti mesmo, Jesus não criou pré-condições. E nós temos uma dificuldade enorme de amar o nosso próximo como a nós mesmos, de perdoar, de agir com amor, de ser tolerante, porque Jesus era essencialmente tolerante com todos. Jesus agia de forma igual com todos, tanto com os ricos quanto com os pobres. Jesus compreendia a todos, ele não ficava se imiscuindo com as pessoas, aquelas que desejavam o mal dele ou que praticavam o mal, mas Jesus não desejava o mal para essas pessoas, é diferente. Uma coisa é você não desejar o mal, e a outra é você ficar se misturando com essas pessoas como se isso fosse necessário. Quando eu falo se misturar, é mesmo sabendo que as pessoas agem mal, praticam o mal, nós mesmo tendo uma religião e mesmo sabendo de todo o mal que essas pessoas fazem, ficamos ali em redor dessas pessoas porque nós temos algum interesse. Os nossos interesses têm que terminar quando os interesses coletivos estão em perigo. Isso é uma coisa que nós temos que aprender, que enquanto nós vivemos em sociedade, nós temos que entender isso, que os interesses coletivos estão sempre acima dos interesses individuais. E, na verdade, nós sempre colocamos os nossos interesses individuais acima dos interesses coletivos. Veja bem, quando Jesus foi aprisionado, ele poderia ter negado todos os seus ensinamentos para se salvar. Ele poderia ter entregado a todos os seus seguidores. Jesus não fez absolutamente nada disso. Ele permaneceu fiel às suas convicções e permaneceu fiel a Deus. E é isso que nós temos que fazer. Falar de Jesus é fácil. Todos nós falamos, todos nós nos emocionamos ao falar de Jesus e dos seus ensinamentos. Mas viver esses ensinamentos é que nós temos muita dificuldade. Por que temos muita dificuldade? Porque ainda somos humanos, porque, como eu sempre digo, nós somos seres em construção. Não existe nada de errado nisso. Nós somos seres em construção e, uma vez sendo seres em construção, ainda temos muito do que aprender e a dar para a sociedade. Porém, nós não podemos usar isso como desculpa para continuar cometendo os mesmos erros. Eu sempre falo, né, que se nós pudéssemos, a todo momento, a cada situação que nos ocorre, seja ela boa ou ruim, nós nos fazermos a seguinte pergunta: se Jesus estivesse no meu lugar agora, o que ele faria? E aí nós teríamos um balizamento, mas nós nunca fazemos isso porque nós estamos sempre nos colocando em primeiro plano, né? Porque nós sempre usamos a seguinte desculpa: não, mas isso se eu não fizer, o outro faz. O que o outro faz não é de nossa responsabilidade nem de nosso interesse. O nosso interesse e nossa responsabilidade é o que nós fazemos. Quais são as nossas responsabilidades? As outras pessoas, cada um tem o seu livre-arbítrio e cada um é responsável por suas atitudes e atos. Então nós não podemos balizar a nossa vida segundo as outras pessoas. O nosso balizamento tem que ser segundo as nossas atitudes. E se as nossas atitudes estão em consonância com os ensinamentos de Jesus, ótimo. Se não estão, é melhor nós corrigirmos o nosso proceder. Então, quando nós falamos de Jesus, ótimo, maravilhoso. Mas mais do que falar, como diz a frase, mais do que falar de Jesus é vivenciar Jesus, vivenciar os seus ensinamentos. Porque Jesus não escreveu uma única linha. Tudo que nós sabemos está baseado em suas
pregações e, mais do que isso, em suas atitudes. A atitude vale mais do que 1000 palavras. Então vamos agir segundo os ensinamentos de Jesus. Vamos deixar de lado o nosso eu para entender que a nossa vida individual não está acima da vida coletiva. Agora nós vivemos uma pandemia em que as pessoas precisam se vacinar e tem gente que não quer se vacinar. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou usando o meu direito individual. Porém, a pessoa tem que entender que o direito individual dela está interferindo no direito coletivo, ou seja, se ela não se vacina e se ela se contamina, ela pode passar a doença adiante e as pessoas podem vir a óbito. Será que Jesus faria isso? Essa é a nossa pergunta. Então, vamos viver os ensinamentos de Jesus, vamos vivenciá-lo, vamos praticá-lo, falar menos de Jesus e agir mais como Jesus. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.